Marcos, capítulo 10. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. De novo as multidões se reuniram e ele tornou a ensiná-las, conforme era o seu costume. Aproximando-se alguns fariseus, perguntaram-lhe, tentando-o: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele respondeu: que vos ordenou Moisés? Eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Jesus respondeu: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Desde o princípio da criação, porém, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca deste assunto. Ele respondeu: quem repudiar sua mulher e casar com outra, adultera contra aquela. E se a mulher repudiar o seu marido e casar com outro, adultera. Traziam-lhe crianças para que tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, que quem não recebeu o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Jesus ia saindo, quando correu para ele um homem que, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não enganarás a ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele respondeu: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos se admiraram dessas palavras. Mas Jesus,
tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão é difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si: Então quem poderá salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus. Para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós tudo deixamos e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já no presente, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Muitos primeiros, porém, serão derradeiros, e os derradeiros, os primeiros. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles, e eles se maravilhavam e seguiam-no atemorizados. Tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Estamos subindo a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que escarnecerão dele, o açoitarão, cuspirão nele e o matarão. Ao terceiro dia, ele ressurgirá. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Eles responderam: Concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Responderam: Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me compete concedê-lo. É para aqueles a quem está reservado. Quando os 10 ouviram isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes:
Sabeis que os que são considerados governadores dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o que vos sirva. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com os seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi falar com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente, ele tornou a ver e seguia a Jesus pelo caminho.